Oi, gente, tudo jóia? Tô de volta pra gente conversar um assunto super legal, sobre análise sensorial dos chás. E é um assunto muitíssimo amplo, mas eu acredito que eu posso começar fazendo um pequeno esclarecimento. A análise sensorial do chá, assim como de qualquer alimento, ela existe para que sejam colocadas em palavras características sensoriais daquele alimento. Então, o que é analisado? As características sensoriais identificadas pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pela audição e pelo tato. Ou o tato através do toque das mãos, ou o tato dentro da boca, né? Então, de forma alguma são colocadas características que dizem respeito ao meu gosto particular, né? Então, assim, por ser digamos, uma análise uma análise profissional, a minha opinião não é importante, eu diria assim, entendeu? Então, não é uma análise só gustativa. Na análise gustativa, eu gostei, não gostei, é doce, é salgado, gosto, vou tomar com tal. Não se trata disso. Se trata em descrever as características. E para isso, existem diversos protocolos, existem diversas maneiras, de diversas escolas diferentes. E, assim, no chá, não é nada, digamos assim, racionalmente estabelecido. Isso pode, isso não pode, isso não é, entende? É como se cada estudioso no assunto tivesse uma posição e defendesse aquela posição dentro de diversos indicadores que fazem sentido, né? Então, o que é que nos resta? Escolher uma linha de raciocínio e segui-la. É assim que a gente funciona. Pelo menos é assim que eu funciono. Então, o que é que eu fiz aqui hoje? Eu comprei um Baozong envelhecido por 40 anos. É um chá que tem praticamente a minha idade. Olha isso! E ele é taiwanês, é um oolong. E para fazer análise sensorial, o que foi que eu escolhi? Eu pesei as folhas na balança, nessa balança vai até miligramas. Eu coloquei 2 miligramas para 100 ml de água e usei esse kit oficial de degustação. Eu não sei se vocês percebem, nessa xícara só cabem 100 ml e tem esses dentinhos aqui, ó. Para que é que servem esses dentinhos? A gente coloca as folhas dentro, que aqui já passou pela primeira infusão. A gente tampa, ela tem um buraquinho pequenininho aqui para respirar, assim como também respira por aqui. Eu deixei, olha, eu coloquei 100 ml de água, deixei por 80 graus, deixei por 1 minuto. Nenhuma dessas informações o vendedor do chá me passou, então eu fui meio que pelo feeling mesmo, pelos oolongs taiwaneses. Esse é bem oxidado. Vou mostrar pra vocês aqui as folhinhas dele, ó. Olha como são folhas lindas. São folhas grandes, bem escuras, ó. E eu coloquei 2 gramas, como eu falei. Deixei 1 minuto. Terminado 1 minuto, a gente, com esses dentinhos pra frente, a gente vira aqui dentro do copo. E ele encaixa perfeitamente bem. Aqui ele derramou todo o líquido. A gente tem que deixar nessa posição até derramar todo o líquido. Por quê? Para que a gente possa conseguir o equilíbrio do licor. Como é que a gente faz essa análise sensorial? Eu escolhi um protocolo, esse esquema eu mesma fiz. O protocolo eu peguei de um dos cursos que eu fiz fora, inclusive eu coloquei a referência aqui embaixo. E deixei de uma forma mais palatável, digamos assim.
E a cada chá que eu faço a análise sensorial, para os meus arquivos mesmo, eu faço esse material e eu guardo as folhas secas. Eu coloco aqui, eu grampeio num saquinho as folhas já utilizadas aqui no cantinho, só para eu lembrar como é que eram as folhas. Particularmente, como é que eu escolho fazer essa análise sensorial? Eu sempre trago esse protocolo preencho de lápis. Eu vou acompanhar, vou fazer com vocês aqui. E eu sempre deixo do lado a roda dos aromas e dos sabores utilizada pela International Tea Association, Tea Masters Association. É uma instituição internacional de mestres de chá e eu uso a roda dos sabores dele. Existem várias escolas têm rodas dos sabores. No Brasil nós temos da Escola do Chá em Baú. Nós temos uma utilizada por várias escolas mundo afora, mas essa daqui é a mais utilizada no exterior pelas grandes empresas que comercializam o chá, tanto na Europa como nos Estados Unidos, então eu adotei essa. Acaba que assim, existem alguns sabores e alguns aromas que não me são muito familiares. Cedro. Eu sempre conto a história do cedro, que é o meu trauma, que é muito comum para eles, principalmente na Europa. E eu, particularmente, nunca saboreei um cedro, ou pelo menos conscientemente. E eu não sei o que é isso. E assim tem outros que são comuns para eles, mas pra gente não. Mas em linhas gerais, eles conseguem colaborar bastante. E como é que eu faço particularmente? Eu vou seguindo o protocolo e à medida que ele vai pedindo os aromas e os sabores, quer sejam das folhas úmidas, quer seja do licor, eu vou... Se eu não identificar de cara, porque essa é uma parte bem difícil, é uma parte que exige muito exercício, não só com chá, mas com qualquer tipo de alimento, com qualquer tipo de bebida. Então, é você exercitar, digamos assim, tendo um norte, pelo menos durante um bom tempo. Lá na frente, quando você tiver com isso muito bem desenvolvido e com essa sensibilidade bem aguçada, aí você nem vai precisar mais. Mas eu, particularmente, eu gosto de fazer guiado, tá? Então, vamos lá. O que é que eles pedem aqui no protocolo? Primeira coisa, o nome do chá. Coloquei Baozong, que é o nome dele. A variedade é um oolong, como eu tinha falado. Origem, Taiwan. A colheita foi... Eu coloquei aqui... eu comprei uma colheita de 2018. Na verdade, ele saiu desse envelhecimento em 2018. Mas eu coloquei aqui, ó. Envelhecido por 40 anos. Tô curiosa. Temperatura 80 graus, tempo de infusão 1 minuto, quantidade de água 100 ml e quantidade de chá, eu botei 2 gramas. Assim, eu obedeço a orientação que a gente recebe nos cursos, que é a orientação da proporção oriental, que é uma quantidade maior de folhas para uma quantidade menor de água e menor de tempo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma reinfusão desse chá. Por se tratar de um oolong, eu vou poder colocar um pouquinho menos de tempo. Eu coloquei 1 minuto, digamos que eu coloque 55 segundos no próximo. Por quê? Porque as folhas já estão acordadas, elas já entraram em contato com o calor e com a água, então elas já começaram a se abrir. Eu não sei se vocês perceberam, mas elas são meio que enroladas. E esse é o tipo de chá que a gente consegue fazer várias infusões. Porque devagarzinho ele vai abrindo essas folhas, vai liberando todo o aroma e todo o sabor. Então pronto, dadas as características do chá, aí aqui ele começa a pedir a análise das folhas secas, que são essas folhas aqui que eu já mostrei para vocês. Então, análise olfativa das folhas secas. Tem off notes? Não tem off notes?
não tem off-notes. O que são off-notes no caso da análise olfativa? Cheiro de óleo, cheiro de petróleo, cheiro de detergentes, de substâncias químicas, cheiros à parte do que se espera de um aroma de chá. Então, esse daqui não tem off-notes. Então, eu coloco aqui, ó, ausência de off-notes, tá? Graduação. Aí eles perguntam se as folhas são inteiras ou leaf, ou se são quebradas ou broken. Nesse caso, elas são inteiras. É bem claro que são folhas inteiras. Elas estão bem regulares, inclusive. Então, inteiras. Quantidade de brotos, nula. Os brotos a gente vê claramente nos chás. Eles são umas folhas mais prateadinhas ou douradinhas. Esse daqui você pode observar que as folhas são totalmente negras, ó. Totalmente negras, não tem brotos, tá? É de se esperar que um oolong não tenha tantos brotos, até porque muitas vezes se fazem os oolongs com as folhas mais antigas, até a quarta, quinta folha, se usa com bastante frequência nos oolongs. Então, quantidade de brotos é nula. Granulometria, né? É que se as folhas têm mais ou menos o mesmo tamanho, sim. Elas são bem regulares, são folhas inteiras, bem regulares. Quando é irregular, é porque você pega folha grande, folha pequena. Então, é uma variedade enorme de padrões. E isso mostra um chá de não tão boa qualidade. Então, é importante observar isso. Em geral, mostra que é um chá de não tão boa qualidade. Vou dar um exemplo de uma exceção. O chá branco Pai Mutan, por exemplo. O chá branco Pai Mutan é esperado que ele tenha essas folhas com a granulometria totalmente irregular. Você vê claramente folhas inteiras praticamente abertas, vê brotinhos, vê folhas menores e tá tudo bem. É uma característica do tipo de chá. Para esse daqui, o natural é que sejam regulares, tá? Forma. Aí ele sugere várias formas: aplanada ou achatada, curvada, helicoidal ou enrolada. Essa daqui seria helicoidal, porque é como se ela fosse torcida. Eu vou até torcida. É essa folha. Eu coloquei a observação, porque também tem que ser uma descrição que eu compreenda, já que vai ser utilizado por mim depois, né? Então, eu coloco bem numa linguagem mais familiar para mim. A cor dessas folhas. Aqui ele sugere amarelada, dourada, âmbar, acobreada, acinzentada, prateada, azulada. No caso, essas flores são negras, enegrecidas mesmo. Enegrecidas talvez com um pouco de acinzentado, mas bem negras. Aqui ele não coloca enegrecida, tem essa opção. Existe uma outra linha de professores que eles sugerem assim, ó, por exemplo, esverdeada. Para alguns professores isso não é suficiente, eles querem uma referência, porque o objetivo da análise sensorial é que você torne claro para outra pessoa que não entrou em contato com esse chá as características dele. Então, por exemplo, eu posso colocar que são folhas verde musgo. Embora você não tenha percebido, não tenha entrado em contato com esse chá, se você vai ler que são folhas verde musgo, você vai, digamos assim, imaginar as folhas do chá, né? Então, nesse caso, enegrecidas. Análise auditiva. Então, ela sugere que a gente faça uma análise auditiva desse chá. Como é a análise auditiva? Os chás, as folhas dos chás, é esperado que elas sejam bem desidratadas, cerca de 3% de desidratação. Então, é natural que elas estejam secas. Se elas estão secas, se você corta a folha, ela faz um croque, né? Uma análise olfativa crocante, que é exatamente esse croque, que é para ver se não tá umedecida, se não pode ter fungo. Então, é importante também essa análise olfativa das folhas secas. As folhas secas, as análises são essas: a olfativa, a visual e a auditiva. Estão liberadas. Agora começam as análises das folhas umedecidas, que são essas aqui. Então, vamos lá.
que é que eu tenho? Aqui já tem aroma. Bem complexo isso aqui. Vamos lá, vamos ver o que é que nos aguarda. Tô curiosa. Bem, as folhas umedecidas, elas continuam bem enegrecidas, mas ela pergunta aqui a análise olfativa. O ataque desse chá é terra molhada, como se fosse aquela terra úmida dentro de parque, que choveu a noite toda no parque e você vai passar no outro dia de manhã e tá aquele cheiro úmido de folhas molhadas e terra molhada. O ataque é esse. Então, eu vou colocar. Aqui, ó, ele tem essa opção. Ele chama de aroma terroso. Aí, os subgrupos são florestas. E aí, você pode colocar chão de floresta. É o caso, né? Terra molhada. Terra molhada. Aí, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de passear pela roda dos aromas e dos sabores. Por exemplo, muitas vezes o aroma de ataque, ele entrega uma mensagem imediata, mas à medida que você continua sentindo o aroma, você começa a associar com outros aromas. Então, eu vou passeando, tipo assim, eu tô sentindo o cheiro de quê? Será que é de madeira? Será que é de grama? Será que é um cheiro mais herbal? Será que é mais tropical? Eu vou primeiro para os grandes grupos. E os grandes grupos quais são? Terrosos, herbáceos, florais, amendoados, né? Que ele fala aqui nuts, doces, fogo ou animal, que aí vem o cheiro de couro, de estábulo. Talvez tenha cheiro de estábulo aqui. É bem característico. Apimentados, frescos ou frutas cítricas, marinhos e minerais. Tá aqui também pode ser um pouco de mineral esse aroma bem. Porque aqui nos minerais, ó, ele dá uma subclassificação de vulcânicos, granito ou metal. Só o metal, como se fosse aquele aroma de metal. Eu ficaria para esse chá entre terra molhada, que eu já coloquei de ataque, que é o que a gente sente de cara. Eu colocaria talvez a questão do estábulo, que seria o cheiro mais animal. Vou colocar aqui. Estábulo. Talvez por último, não é grama molhada, porque o grama molhada é bem fresco. Ele não é fresco. Eu vou manter esses dois. Eu vou manter a terra molhada no final, que é o que eu sinto com mais força. Terra molhada. Sabe que isso é uma das coisas que mais me encanta no chá? A gente olha pra carinha dele, digamos assim. A gente olha pra carinha dele, a gente começa a preparar e a fazer toda a análise sensorial e começa a descobrir nessas folhas que sai dali uma infinidade de aromas e sabores que você jamais imaginaria. E olha que a gente está fazendo uma análise apenas olfativa e visual. Quando a gente começar a análise gustativa, já vai ser uma outra história, né? Inclusive, a gente não demora tanto em fazer análise gustativa, senão ele esfria muito. Então, vamos lá. Então, a graduação das folhas, elas continuam inteiras. A cor continua negra. Tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha como elas estão bem pretas, ó. Né? Bem negra e começaram a se abrir. Mas aqui ainda vão acontecer várias infusões.
E aí começa a análise olfativa do licor. Então, o licor, antes da gente começar, eu aprontei o chá antes, né? Então, realmente, ele também bate com a terra molhada, esse aroma bem forte. E eu vou colocar exatamente os mesmos aromas que eu identifiquei nas folhas molhadas, porque eles são bem característicos e são bem presentes. Então, eu vou colocar aqui o médio animal / estábulo. E o final, terra molhada. A análise visual. O licor é transparente. Não vai dar pra vocês verem, eu acho, mas é transparente. E é âmbar. Essa cor aqui amarronzada, ó, tá vendo? Tá no cantinho. Quase. É âmbar. E a análise gustativa. Então, vamos lá. Gosto básico. Doce. Entre doce e umami. O umami, ele é esse gosto que ele envolve os 5 gostos básicos ao mesmo tempo. É como se o umami preenchesse toda a boca. Então, ele tem um pouco do doce, um pouco do salgado, um pouco do amargo, um pouco do cítrico. É esse mix, assim. E eu acho que eu meio que salivo mais quando é umami, sabe? Eu acredito que ele é doce, mas tem um umami. Vou colocar aqui. Em segundo lugar, levemente umami. Levemente umami. O ataque no sabor. Ele também passa por essa coisa da floresta mesmo, desse... Não chega a ser um amadeirado como se fosse um tabaco. Ele chega a ser mesmo como se fosse mesmo a terra molhada. O sabor é terra molhada. Terra molhada. Mas ele tem alguma coisa a mais. Talvez o couro apareça mais, a questão do animal, do couro, sabe? Que a gente sentiu o estábulo lá atrás no aroma, mas talvez seja o couro. Eu vou colocar o couro aqui. E aí depois eu posso rever essa análise sensorial com um chá mais quentinho, mas tá bem nessa linha. Termino com terra molhada. Terra molhada. Aí aqui eles vêm com algumas sensações táteis na boca. Por exemplo, ele pergunta se tem adstringência. O que é a adstringência? É aquela sensação de boca seca, né? Que às vezes dá até uma certa gasturinha aqui atrás da orelha. A adstringência dele é baixa, não é nula, é baixa. Em relação ao longs, os oolongs eles geralmente não têm adstringência ou é muito baixa. Então essa daqui é baixa. O corpo, né, aquela completude no paladar. Então é um chá que preenche a boca toda. É um corpo leve. Ele é um chá mais para água do que para, sei lá, talvez um grande corpo. É um chá mais complexo, é um chá mais
cheio de informações, digamos assim. Ele é um chá leve. A textura, né? A textura é mais para água ou é mais para veludo? Ele é mais para água, então é uma textura fina. Água ou veludo. A pungência, que é se dá aquela picância, né? Como se fosse uma pimenta. Ele não tem pungência, então é nula. Deixa eu anotar aqui. A complexidade. É um chá complexo? O que é um chá complexo? É um chá que tem diversos aromas e sabores que você jamais consegue identificar. Você percebe, não é nem jamais consegue identificar, mas você tem muito mais dificuldade de identificar os aromas e os sabores. Você tem que pensar muito mais, tem que perceber muito mais. Esse é um chá mais para simples do que para complexo. E a persistência é o tempo que você continua sentindo o sabor do chá na boca, né? Então tem chá que... Tem alguns alimentos, na verdade, não só o chá, que você come e depois de vários minutos você ainda tá sentindo aquele aroma e aquele sabor. Eu tô sentindo o aroma e o sabor ainda. Mas como ele também tem um corpo leve, então... Eu acho que a persistência não vai ser tão grande. Então, eu vou colocar aqui uma persistência curta. Então, pronto. A nossa análise sensorial ficou pronta. Eu quero refazê-la com o chá mais aquecido. Eu conversei demais com vocês. Mas eu acho que não vai mudar disso, não vai mudar. As informações são bem essas, eu quero só confirmar. Até porque eu geralmente faço várias vezes do mesmo chá. Enquanto durarem as infusões, as reinfusões, eu vou fazendo novas análises. Essa folhinha fica toda riscada. Bem isso mesmo. Eu confesso que agora passando para a minha opinião, né, um Baozong envelhecido por 40 anos. Eu tava muito curiosa pelo sabor e eu confesso que ele ficou mais parecido com o Puer do que com o Long. Esse aroma terroso, esse sabor mais pro terroso, né, que é a floresta que ele fala, a terra molhada. Ele é muito comum nos Puers por conta do envelhecimento, né, por conta dessa fermentação pós-produção. Esse chá ele não é fermentado, ele é só envelhecido, ele é só oxidado e envelhecido, guardado, né? Acredita-se que não, porque senão ele não seria o Long, ele seria Dark Tea. Mas as características sensoriais puxaram muito pro Puer. É como diria um amigo meu que ele fala, é um Puer sem ser Puer. Mas enfim, eu acho que valeu a nossa experiência, valeu compartilhar isso com vocês. E quem tiver interesse de receber esse material, eu passo para vocês em PDF. É um material legal para vocês fazerem como exercício mesmo, né? Dos chás que forem tomando. Se quiserem a roda dos aromas e dos sabores, eu também passo os dois materiais. O que é que eu preciso que vocês façam? Me avisem. Então, deixem no direct ou então escreve aqui embaixo nos comentários que eu passo para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado muito disso, porque eu adorei compartilhar com vocês. Até mais!